Bom dia, pessoas, tudo bem? Essa aula vai ser para a gente fazer a correção daquele questionário das aulas 4, 6 e 8. Então é importantíssimo que vocês estejam com esse questionário, com as respostas que vocês deram para esse questionário em mãos enquanto assistem essa aula. As respostas daquele questionário vocês podem encontrar, eu acredito, no e-mail institucional de vocês, ou no e-mail que vocês usaram para responder o questionário, porque ele foi programado para enviar um e-mail para vocês com as respostas de vocês, junto com a confirmação de que recebeu as respostas que vocês colocaram no formulário. Então, tenham isso em mãos. Seria ideal se essa aula fosse muito mais conversada, se ela fosse por videoconferência, mas eu tive aquele problema de internet, então eu não consegui. Portanto, o que é importante? Que vocês vão comparando as respostas que eu dou para as perguntas aqui com o que vocês colocaram. O que tiver de divergente, o que tiver de estranho, ou se você tiver colocado alguma coisa que você acredita muito e ela contradiz o que eu disse, é importante que você traga isso para mim no momento que eu abrir para a gente tirar dúvidas sobre isso. Então anotem esse tipo de dúvida que aparecer para poder ser tirada depois. Outra coisa importante, eu vou acrescentar muitas informações dentro das respostas dessas questões. E essas informações que eu vou acrescentando, ou as próprias respostas, são coisas muito importantes de vocês terem anotadas no caderno, porque faz parte do conteúdo novo que a gente está começando hoje. Então, para começo de conversa, a parte A do experimento é importante que vocês se lembrem que é aquela parte onde ele tinha várias peças metálicas, e aí aqui olhando pela tabela a gente pode perceber que todas aquelas peças, elas tinham exatamente o mesmo volume, de 4 ml. Aqui a gente pode perceber isso na tabela. E isso significa então que todas aquelas peças tinham exatamente o mesmo tamanho. Tudo bem? Elas eram idênticas visualmente. Ele diz que elas tinham formatos parecidos e volume igual, então elas eram idênticas. E aí a primeira pergunta é: todos os materiais testados têm o mesmo volume, têm a mesma massa? Essa é uma pergunta que você consegue responder só de olhar nessa tabela, porque todos os materiais têm exatamente o mesmo volume, 4 ml. Tendo o mesmo volume, eles apresentam a mesma massa? Não. O ferro em 4 ml tem 31,6 gramas, enquanto o alumínio tem 10,8. Então, a primeira resposta é não. Por que você acha que isso acontece? Era importante só que você tentasse pensar em motivos. Alguns motivos que eu acredito que fazem sentido, e se aparecerem outros, por favor, me contem depois. O ferro é diferente do alumínio. Eles são materiais diferentes. E sendo materiais diferentes, a gente espera que eles tenham massas diferentes. É uma das coisas que eu já ouvi das outras salas. Faz sentido? É uma hipótese. Por serem materiais diferentes, eles apresentam coisas diferentes. Outra coisa importante de se perceber nessa tabela é que ela também te mostra que materiais diferentes, no mesmo volume, têm quantidades de massas diferentes. Portanto, se vocês se lembram o que significa massa, que massa é uma referência direta à quantidade de matéria, então, aparentemente, mesmo em volumes iguais, materiais diferentes têm quantidades de matérias diferentes dentro desse volume. Portanto, a gente já pode pensar que materiais diferentes, eles têm quase que como concentrações diferentes de matéria. No caso do ferro, no mesmo volume, ele tem muito mais matéria. Faz sentido? E tendo mais matéria, ele se aglomera mais. Então, a gente consegue ter uma ideia com essas duas unidades, com massa e volume, de quão aglomerado está esse material, de quão compacto é esse material. Eu vou repetir essa ideia mais algumas vezes e se aparecerem dúvidas, por favor, me enviem. Depois disso, tem a questão, com base nos dados colhidos no experimento, calcule a relação massa-volume de cada um dos materiais. Essa aqui, a parte mais importante é que vocês confiram se vocês fizeram as contas certo. A relação massa-volume que você calcula, eu disse já para vocês que você calcula só dividindo a massa pelo volume. Agora a gente precisa começar a pensar um pouco em que significado físico tem esse valor que a gente calculou.
Se você pensar com carinho, quando aqui para o ferro, por exemplo, a gente tem 7,9 como resultado, o que isso significa? Eu dividi a massa por um volume de 4 ml. Então isso aqui é quase como uma ideia de quanta massa existe dentro de cada ml de ferro. Se a gente conseguisse dividir o ferro em 4 partes iguais, nesse caso, quanta massa teria em cada uma dessas partes? Tudo bem? Enquanto aqui, para o alumínio, dentro de cada parte de 1 ml, ele tem 2,7 gramas de massa. Ele dá essa ideia de quanta massa tem por parte. Tá, então, aquilo que eu tinha dito anteriormente, de que quando a gente tem a massa e o volume unidos, a gente consegue ter uma ideia de quão aglomerado é a matéria desse material, ou quão condensada ela está, ou quão adensada ela está. Esse número, a relação massa-volume, ela te dá exatamente isso. Porque ele te mostra sempre para 1 ml, porque ele sempre vai ser por ml, ou por alguma unidade de volume, quanta massa está contida nesse material. Então ele sempre te dá a ideia de quanta massa está contida no mesmo volume. Ele te dá essa ideia de quão condensado está o material. Tudo bem? A próxima perguntava qual a unidade de medida da relação massa-volume estabelecida na questão anterior. Aqui você só precisava pensar no seguinte: se na tabela a massa que eu usei para fazer a conta estava em gramas e o volume estava em ml, quando eu fiz essa conta para o ferro, por exemplo, eu estava dividindo 31,6 gramas por 4 ml. Quando eu divido grama por ml, eu tenho como resultado grama por ml. E se você pensar com carinho, talvez você fique meio confuso com uma unidade de medida ser em grama por ml, ser em alguma coisa por alguma coisa. Mas a gente consegue fazer uma associação com velocidade, por exemplo. Quando a gente fala da velocidade em que o carro está, a gente fala em quilômetro por hora. Em quilômetro por hora, o que eu quero dizer? Quantos quilômetros esse carro é capaz de fazer para cada hora que ele passa andando nessa velocidade. Então a velocidade ela te expressa uma relação entre quanto ele anda num determinado tempo, que a gente chama de velocidade. Aqui, a relação massa-volume ela é bem autoexplicativa, ela te dá uma ideia de quanta massa tem para cada volume, para cada unidade de volume, que nesse caso está em ml. Outra informação importante de se acrescentar. Esse tempo todo e durante todo o experimento, a gente estava chamando os números que vocês calculavam de relação massa-volume. Essa relação massa-volume ela tem outro nome oficial para ela, que é o nome mais usado, que provavelmente vocês conhecem. Mas eu quis chamar de relação massa-volume o tempo todo para que vocês saibam que essa palavra que eu vou contar para vocês agora, ela significa exatamente relação massa-volume. Tudo bem? Não percam esse significado dela, é um significado mais importante. A palavra é só a palavra que dá nome. A unidade, a medida de relação massa-volume, a relação massa-volume especificamente, é um termo que eu coloquei no lugar de densidade. Esse tempo todo que a gente estava falando, a gente estava falando da densidade dos materiais. Então, se a gente precisa de uma definição de densidade, densidade é uma relação entre a massa e o volume de um material. E ela tem um significado físico que eu já falei anteriormente. Para a próxima parte, a parte B do experimento, é importante que vocês lembrassem do seguinte. Ela fazia referência, na verdade, a um experimento que foi feito da seguinte maneira. 3 grupos fizeram o mesmo experimento, cada grupo com uma mistura diferente, sendo que todas essas misturas eram compostas por água e açúcar. Esses grupos, o que eles fizeram? Colocaram um certo volume dessa mistura de água com açúcar numa proveta. Proveta é um material de laboratório usado para medir volume. E aí ele foi pesando esses vários volumes da mistura água com açúcar. Então ele foi lá, colocou 2 ml dentro da proveta, pesa essa proveta com 2 ml. Qual a massa de 2 ml da mistura? Ele anotou. Coloca mais 2 ml para ela ficar com 4. E assim por diante, medindo sempre as massas correspondentes ao volume que ele estava colocando. Diferente do primeiro experimento, onde ele estava falando de materiais diferentes e ele calculou a relação massa-volume para vários materiais, aqui ele está calculando a massa e o volume do mesmo material várias vezes, variando o volume. E aí a questão 4 pedia para você fazer uma relação entre a massa e o volume graficamente.
Eu sei que muitos de vocês tiveram dificuldade na construção desse gráfico usando Excel. O que eu recomendo, nas próximas vezes, pessoas, façam à mão se vocês estiverem tendo problema com usar um aplicativo, porque a mão, eu sei que vocês conseguem fazer tendo só um quadriculado. Eu posso, inclusive, disponibilizar para vocês no Classroom aquela malha quadriculada que a gente usou na última prova, para que vocês só imprimam ela e façam os próximos gráficos nela, se for facilitar. Vocês podem falar no Hangouts comigo sobre se isso facilita ou não. E como você faria esse gráfico? Olhando lá, ele dizia qual a massa de 2 ml. Então aqui no volume a gente coloca 2 ml. E qual a massa correspondente a esses 2 ml que as pessoas que fizeram o experimento colocaram na tabela. Aqui no gráfico que eu construí, eu coloquei uma reta para cada grupo. Então a reta azul diz respeito à mistura do grupo 1 e 4, a vermelha do grupo 2 e 5, a amarela do grupo 3 e 6. Então esse gráfico só servia para a gente colocar esses valores e principalmente para perceber o seguinte. Percebe que sempre que eu aumento o volume do material, então sempre que eu coloco mais dessa mistura dentro da proveta, a massa também cresce. Certo? E isso é um comportamento para todas essas três misturas. E se a gente pensar com carinho, é um comportamento que faz sentido. Porque se você está andando, por exemplo, com um copo de água, você vai lá e enche um copo de água e quer levar ele para o seu quarto. Você tem que carregar a massa daquele um copo de água. Carregar 2 copos de água, você já imagina que vai ser mais pesado, você vai estar carregando mais água. Tudo bem? Então, esse gráfico servia para mostrar, para deixar claro, por mais que isso pareça óbvio, que sempre que a gente aumenta o volume de alguma coisa, que sempre que eu pego uma maior quantidade de alguma coisa, necessariamente eu estou pegando mais massa. E o contrário também é verdade. Pegando mais massa, necessariamente eu estou pegando mais volume. Uma coisa está relacionada à outra. E mais do que relacionada, se você olhar com carinho para os valores, quando você vai, por exemplo, isso é importante que vocês estejam olhando a tabela para falar isso, tá? Quando eu falo de 2 ml, o grupo, a linha amarela, que diz respeito à mistura do grupo 3 e 6, 2 ml dela tem essa massa aqui, que é quase um pouquinho superior a 2 gramas. Se eu pego 4 ml, a massa está aqui, ó, um pouquinho superior a 4. Se vocês olharem na tabela com carinho, vocês vão perceber que sempre que eu dobro o volume, como aqui que eu passei de 2 para 4, a massa também dobra. Tudo bem? Então, elas não são só relacionáveis no sentido de aumentarem juntas, mas sim que elas também aumentam proporcionalmente. Então, existe uma proporção entre a massa e o volume de um material. Para isso que servia a construção desse gráfico. Pessoas, eu vou parar esse vídeo aqui, porque não vai dar tempo de terminar ele, esse aplicativo está limitado a 15 minutos. E a próxima parte, com as outras questões e o resto da aula, vai estar no próximo vídeo, tudo bem? Não dá para assistir uma parte só, tem que assistir todas. Até daqui a pouco.